apaixonei pela filosofia do treinamento funcional, que até então eu achava que era muito aquela questão do aeróbico, né, de queimar caloria, de gastar energia. Eu tava muito pilhada ainda com essa coisa das aulas coletivas. Entrei na questão do treinamento funcional de uma maneira séria para promover realmente a saúde das pessoas, para trabalhar, né, no desenvolvimento da coordenação e de uma série de coisas que a gente consegue trabalhar através do treinamento funcional. E aí eu pensei, cara, treinamento também, além da dança, é uma coisa que eu gosto bastante. E aí comecei a aprofundar, né, fazer cada vez mais cursos, enfim, e na própria graduação direcionar mais, né, nesse sentido. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje eu sou personal trainer da maior parte do tempo. Como promotora da saúde, né, e do bem-estar, primeiramente melhorar a forma com que você se movimenta de maneira geral. Eu digo que eu preparo pessoas na academia para a vida. Às vezes acontece de alunos meus que vão fazer uma mudança, vão ter que carregar peso, vão fazer uma viagem, passar horas ali sentado, vão praticar um hobby, um esporte, alguma coisa. Então eu me sinto, né, na obrigação de preparar o corpo daquele aluno para que ele faça as coisas de forma consciente, de forma segura, para que ele não se machuque em primeiro lugar e para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida e aprender a se movimentar de maneira correta, porque sim, tem uma forma ideal de você se agachar para levantar uma caixa, tem uma forma ideal de você pegar alguma coisa que tá lá naquela prateleira lá em cima, né? Então, a gente aprendendo isso e usando o nosso corpo da maneira correta, é mais garantido que a gente vai conseguir usufruir dele por mais tempo sem ter problemas articulares, hérnias e todas essas coisas. Quanto mais a gente fica consciente com relação a isso, e quanto antes a gente começa, que eu sempre digo que começar é hoje, é melhor para nós, né? A gente ajuda também a aliviar dores, reduzir dores, às vezes até eliminar. É um problema de uma fraqueza, alguma coisa que está acontecendo. E aí a gente começa a perceber que quando a gente vai treinando, vai deixando aquele corpo mais forte, vai deixando aquele corpo mais consciente, a gente tem musculaturas que evitam certos movimentos que são prejudiciais às nossas articulações. Mas se aquela musculatura está fraca, às vezes ela não faz essa função. E aí você se machuca. Então a gente consegue fazer esse trabalho. Questão de melhora postural. A postura está relacionada a uma série de coisas. A gente tem pessoas que já desde pequenininho vão adotando certas posturas. Existem até estudos que falam que tem relação com o nosso psicológico. Pessoas que têm os ombros caídos para frente, às vezes são pessoas mais fechadas, que têm um pouco mais de dificuldade de se abrir ou tá guardando alguma coisa. Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o dia que eu falar realmente sobre isso, eu quero trazer todo o estudo completo para vocês, pra gente conversar sobre isso, porque é uma linha, assim, bem interessante da gente entender. Essas posturas, esses desvios posturais, né, dos ombros caídos para frente, aquela postura que às vezes a gente adota de ficar com o quadril para frente, aí a gente fica com o bumbum achatado, como diz. Outras pessoas ficam com a curvatura da lombar aumentada e ficam com o bumbum empinado. Todas essas questões, assim, a gente consegue ir melhorando, reduzindo um pouco desse desvio postural e evitando futuros problemas que podem ocorrer por conta disso. Não que a gente prometa, né, que vá curar totalmente, que vá arrumar a postura. A pessoa tinha o ombro caído há 20 anos e agora ela vai simplesmente treinar e voltar ao normal. Não, mas vai reduzir. Muito provavelmente o ângulo de desvio vai reduzir. E ainda nessa linha de raciocínio, a gente também ajuda a desacelerar processos degenerativos. Nós e os exercícios, né? Nós e o treinamento, que é o nosso instrumento de trabalho. Nosso instrumento de trabalho são as estratégias, tipos de treinamento que a gente adota e também o corpo das pessoas. Olha só que responsabilidade. A gente
conduzir o aluno a se movimentar de tal forma, quanta responsabilidade tem em cima das nossas mãos. Como um médico, muitas vezes vai fazer uma cirurgia, tem uma responsabilidade imensa nas suas mãos, faz um juramento lá, nós também temos essa responsabilidade nas nossas mãos e fazer o melhor que a gente puder para auxiliar as pessoas na necessidade que elas têm, né? Então a gente consegue também desacelerar processos degenerativos. Por exemplo, uma hérnia de disco, né? Quando a gente recebe lá um diagnóstico de que nós temos uma desidratação do disco intervertebral. Se a gente entra com um processo de treinamento ali, muito provavelmente a gente vai conseguir retardar esse processo para que essa desidratação não vá evoluindo e se transformando numa hérnia. Então, às vezes a gente pode evitar uma hérnia. Da desidratação ou, né, quando avança um pouquinho mais, não tem como voltar atrás. O processo degenerativo ele vai aumentando cada vez mais. E se a gente não faz nada para resolver isso, ele vai aumentando cada vez mais. A gente vai conseguir amenizar um pouco do problema através do nosso trabalho. Nós não somos nutricionistas, mas nós podemos incentivar as pessoas a se alimentar bem. Eu converso bastante com os meus alunos sobre isso e é impressionante como a gente entra num ciclo quando nós estamos fazendo atividade física, exercício físico, que é o termo correto. A gente começa a entrar num ciclo, come um biscoito e vai treinar pesado, e o biscoito, as nutricionistas de plantão irão concordar comigo que não tem valor nutricional praticamente nenhum. E ainda às vezes tem açúcar e um monte de farinha ali. E aí a pessoa vai comer um biscoito, ela já não vai ter a mesma energia, não vai ter o mesmo gás para treinar. Então a gente vai sentindo essa necessidade de comer coisas melhores, a gente vai entrando nesse mundo, assim, de uma melhor qualidade de vida, de uma rotina saudável, enfim. Então, eu sempre tô conversando, né, por mais que eu não prescreva uma dieta, né, pra pessoa que nem faz parte da minha profissão. A gente conversa sobre isso, né, sobre a comida de verdade, sobre o quanto é importante. Eu falo, às vezes a pessoa chega fraca pra treinar, às vezes a pessoa não, né, tu comeu, tu se alimentou, o que tu comeu, né? Eu depois do treino me sinto muito cansada, enfim, sem energia, tá, né? A gente vai fazendo essas trocas, então eu pelo menos falo sempre pro aluno o quanto é importante ele incluir essa alimentação mais saudável na maior parte do tempo. Não é que você precisa se tornar uma folha verde ambulante, né, de comer só coisa saudável, a gente tem os nossos deslizes, enfim, mas se você fizer isso na maior parte do tempo, já dá uma diferença bem grande. Nós não somos psicólogos também, mas a gente pode ajudar a reduzir sintomas de ansiedade, de depressão. Inclusive, eu tenho parcerias com terapeutas, né, com psicólogas que indicam o meu trabalho quando a pessoa tá com um problema bastante relacionado à depressão, porque isso ajuda mesmo, o exercício físico ajuda a excreção, né, de hormônios que causam essa sensação de bem-estar, que dizem pro seu corpo, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, e você se sente bem depois que faz o exercício. Melhora do condicionamento, às vezes nós vamos subir uma escada. Então, é no nosso dia a dia que às vezes a gente sente que o nosso condicionamento não tá legal. Como que a gente consegue melhorar isso? Através do exercício físico, por intermédio de um profissional que vai te prescrever o tipo de exercício correto para melhorar esse condicionamento. A gente ajuda a melhorar também a funcionalidade do seu corpo no dia a dia, aquilo que eu falei anteriormente. Você vai fazer uma mudança, carregar uma caixa. Eu já fiz uma foto aqui mostrando a questão do aspirador de pó. A minha casa é gigante e aí quando eu tenho que passar aspirador de pó, se eu não cuido a minha postura, eu sinto bastante a minha lombar. Principalmente se eu estiver destreinada. No período ali da pandemia que eu não estava treinando como deveria, eu senti bastante isso, e parece uma coisa boba, mas às vezes a gente faz isso várias vezes na semana. Para quem trabalha com isso, com serviços de casa, por exemplo, a pessoa que passa muito tempo sentada no trabalho, enfim, ou passa muito tempo de pé,
Toda essa questão da sua funcionalidade do corpo, ou pessoas que carregam, juntam pesos do chão e guardam, né, em lugares. Então, tudo isso, essas atividades que você repete várias vezes no seu dia a dia, é que vai fazendo diferença, porque você aprende, principalmente através do treinamento funcional, que é isso que eu acho tão interessante nele, né? Você aprende a se movimentar da forma correta, você ganha o que a gente chama de repertório motor, que muitas vezes a gente não teve isso na infância, né? Pensando ali na questão da dança, dessas aulas coletivas que você vê e aprende, a primeira frase que a pessoa diz pra mim, quando fica sabendo que eu danço ou eu não tenho coordenação. Essa é a primeira frase que a pessoa diz. Aí eu sempre falo, coordenação é treinável. Você precisa, às vezes, de um estímulo e precisa insistir, porque ninguém nasce sabendo. Quando eu fui fazer o curso, ou quando eu vou fazer aula de outro professor, eu também me perco. Eu também erro, às vezes até nas minhas aulas mesmo eu acabo errando a coreografia porque dá uma viajada. E isso é normal, mas a gente precisa estimular, a gente precisa desenvolver a coordenação. Teve experiências na infância que auxiliaram muito, né, a pessoa a desenvolver essa coordenação. Agora tem pessoas que não tiveram acesso a isso. E é um pouco mais difícil na vida adulta, sim, até porque a gente é mais teimoso, né? A gente fica sempre com aquela coisa assim, né, se auto-boicotando, se auto-chicoteando, né? Falando, não, eu não sirvo pra isso, não sei o que. Cara, dá um tempo, né? Tenta um pouco. Você quer sair fazendo tudo de primeira? A mesma coisa, exercícios complexos. No treinamento funcional, a gente tem várias fases de exercício, eles vão evoluindo. Aí eu falo, arruma o ombro, ativa o abdômen. Às vezes nem ativar o abdômen a pessoa tem consciência. E aí a gente precisa desenvolver todo esse trabalho, mas tem que ter paciência consigo mesma, se aceita, tudo bem eu não saber, eu não nasci sabendo de tudo. Então a gente estimula também a consciência corporal, que é isso que eu acabei de falar. Muitas pessoas têm dúvida de como é ativar o abdômen. Como que eu faço essa ativação do abdômen? Porque o abdômen a gente usa pra tudo na vida. É só você um dia treinar abdômen e deixar ele dolorido pra você ver que a gente usa abdômen até pra respirar, né? Descontrair e esquecer dos problemas. Então, hobbies diversos de esportes, a própria dança. Eu vejo que muito relacionado com essa questão das aulas coletivas, é que as pessoas comentam que elas se obrigam a ficar concentradas nisso e se esquecem da vida lá fora. A mesma coisa acontece na academia ou com esses exercícios mais complexos, que a gente precisa pensar, que a gente precisa estar consciente, a gente precisa estar participando ali daquele momento. E eu sempre convido meu aluno a fazer isso. Presta atenção na tua respiração, presta atenção naquilo que tu tá sentindo com relação ao corpo. Inclusive hoje eu comentei com um aluno que uma vez eu vi um estudo onde eles primeiramente mandaram as pessoas simplesmente fazer o exercício sem falar nada e mediram a ativação muscular daquele exercício. E depois eles disseram para a pessoa, eu quero que você ative essa parte, essa região, esse músculo. E aí a pessoa ativou e a ativação, né, na medida foi muito maior. Então, quando a gente está consciente, prestando atenção naquilo que a gente está fazendo, os nossos resultados otimizam e ao mesmo tempo a gente acaba dando essa descontraída, essa espairecida, né, que contribui para a sensação de bem-estar pós-exercício. E uma outra coisa, um ponto que eu vejo bem importante, a gente viu o quanto isso é importante agora, né, em toda essa função da pandemia, que é reduzir o risco de desenvolver doenças crônicas. Eu comecei a fazer exercício físico propriamente quando eu estava morando fora do Brasil. Eu dançava praticamente todos os dias, em grandes resorts, enfim, e aí eu dançava praticamente todos os dias e eu comecei a sentir o peso disso. Eu dançava de sapato de salto, então sentia bastante dor nos pés, às vezes dor nas costas, o meu condicionamento já não tava aquela coisa, né, pra dançar todos os dias por volta de 1 hora, e aí eu pensei, poxa, eu vou ter que buscar por um exercício físico que me dê um suporte pra eu poder dançar, que era o que eu gostava, que era o que eu amava, né.
E aí, quase todos esses resorts, esses locais que eu trabalhava, tinha academia disponível. Foi aí que eu pensei, às vezes você ia lá na academia, era meio livre, né? Eu não sabia direito como fazer as coisas naquela época, eu nem pensava em fazer educação física, eu tava bastante focada ali na dança. Encontrei uma amiga, né? Uma conhecida que também era da dança, e prestava consultoria. E aí eu disse, cara, você monta o treino pra mim, né? Eu preciso reforçar, porque eu tô sentindo que a coisa não tá indo, né? Me sinto muito cansada. Eu vejo que o meu corpo não tá preparado pra essa demanda, né? E aí ela montou os treinos pra mim e eu comecei a treinar, né? Do jeito que eu conseguia, ela mandava videozinho, daí se eu ficava com alguma dúvida, alguma coisa, eu mandava vídeo pra ela. Na época nem me lembro se tinha o WhatsApp, essas coisas. Acho que o WhatsApp já tinha, mas era bem mais difícil de se mandar as coisas, então isso dificultava também. Aí eu comecei a treinar e tal. E comecei a gostar, sabe? Eu comecei a ver que tava dando resultado lá na minha dança, né? Que eu tava conseguindo administrar melhor ali o meu condicionamento, que eu tava conseguindo desenvolver melhor isso e que eu tava me sentindo melhor, né? E, consequentemente, que o meu corpo também tava mudando e tal. E aí, depois disso, eu voltei pro Brasil, né? Quando eu passei 3 anos fora, eu voltei pro Brasil. E nisso eu já tinha começado uma faculdade antes de eu ir, né? Tinha começado uma faculdade que era biologia. Entrou a mãe de um futuro biólogo ali agora que eu vi. Bem na parte que eu ia falar. Eu comecei a cursar biologia porque eu queria ser professora. E isso eu tinha certeza que eu queria ser. Eu queria ensinar as coisas. Queria ser professora. Aí, continuando da parte que eu voltei, eu tranquei a biologia, vi que não era o que eu queria, que era alguma coisa mais, né, relacionada com o movimento mesmo. E aí, quando eu retornei ao Brasil, eu pensei, tá, agora já tá na hora da gente pensar em uma formação, em uma graduação, né, o que vamos fazer. Aí eu fiz o curso da Zumba na época, que estava bastante em alta aqui no Brasil e em vários países do mundo. E quando eu estava lá fora, inclusive, eu ouvia falar bastante, quase todos os hotéis, todos os lugares tinham aulas de Zumba. E eu pensava, nossa, é dança, né, com uma coisa fitness ali. E aí eu me identifiquei bastante com a modalidade, me identifiquei bastante e fui fazer esse curso. Fiz o curso e tal, comecei a pensar, né, vou tentar encontrar aulas. Tinha toda aquela questão de que para você dar aulas de Zumba, enfim, tinha que, né, estar vinculado ao CREF ou estar cursando, né, uma faculdade de educação física, estagiar na área e tal. E aí eu comecei a pensar, pois é, educação física, né? Comecei a pensar em toda essa minha relação com o movimento, em tudo que eu tinha feito durante a minha infância, todas as modalidades que eu pratiquei e tal. E aí eu pensei, tá aí, né? Eu vou ampliar, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi cursar dança, né? Mas eu sempre fui muito eclética, vamos dizer assim. Eu sempre administrei diversas atividades e eu faço isso no meu dia a dia sempre. Por mais que eu tente, eu digo, não, agora eu vou focar nisso aqui. Aí eu sou aquela pessoa assim que tá fazendo sempre várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu pensei, educação física me abre muito mais portas do que a graduação em dança, né? E aí eu vou poder trabalhar com essa questão do treinamento, né? Essas coisas que me interessam bastante. E aí eu disse, é nisso aí que eu vou. Aí comecei a cursar educação física e eu já comecei a atuar. No mesmo momento que eu ingressei na educação física, como eu já dava aulas de dança antes, que a dança, né, não precisa ser formado, mas eu já trabalhava com dança, então eu já iniciei a educação física trabalhando na área, né? Então, primeiramente com aulas coletivas, aí entrou a Zumba, depois entrou uma outra modalidade da Zumba que era mais forte, né? Mais power, vamos dizer assim. Aí eu fui criando aulas coletivas nesse sentido, né? Para estagiar, depois fiz cursos, né, dentro do treinamento funcional, cursos específicos, enfim.
E comecei a fazer tudo que era estágio, tudo que era coisa assim que aparecia, porque na minha opinião eu queria assim conhecer o máximo que eu pudesse para ver em qual direção eu ia ir, né? Fiz o curso de qualificação em treinamento funcional com uma escola de Porto Alegre maravilhosa e